O livro encantado. Abre o portal do Era uma vez. Era uma vez. Rios, vales, grutas, montanhas, princesas, guerreiros, monstros, sapos, reis. Quando você começa a contar, me transporto pra outro lugar. E vivendo tudo sinto assim, de lá de além daqui de mim. Abre o portal do Era uma vez. Era uma vez. Semana passada teve um dia que caiu uma chuva muito forte aqui onde eu moro. Eu não sei se aí onde vocês moram caiu uma chuva dessa, mas uma chuvarada. Já era noite, eu estava sozinha na minha casa. Dá pra imaginar? Choveu, acabou a energia. Ficou tudo escuro. E eu pensei, e agora? O que eu faço? Não tinha bateria para ligar o celular. Nem sabia onde estavam as velas. Mas lembrei que tinha uma lanterna. E então pensei que num momento como esses, nada melhor que um livro para nos fazer companhia. Então, com a lanterna, fui até a minha estante e comecei a procurar um bom livro para ler. Até que um livro chamou a minha atenção. Ué, há quanto tempo será que esse livro estava ali? Eu nunca tinha visto. Apareceu na minha estante como que por mágica. E o mais curioso é que quando eu fui abrir, descobri que não tinha nada nas suas páginas. Que estranho. Mesmo assim, resolvi me demorar um pouco mais nele, tentando entender o que é que estava a acontecer. E foi então que senti um cheiro maravilhoso vindo das páginas. E não é que junto com o cheiro começaram a surgir letras, palavras, frases, ilustrações e o cheiro cada vez melhor. Parecia cheiro de bolo de chocolate quando está terminando de assar, sabe? Bolo de vó. Ai, estava tão bom aquele cheiro que fechei os olhos, respirei fundo e só que quando abri os olhos, olhei em volta e vi que eu não estava mais na minha casa. Eu estava em outro lugar. Estava claro, era uma cozinha. Mas era uma cozinha diferente. Era uma cozinha onde eu podia ver assim uma mesa com 7 cadeirinhas. Parecia mesa de criança. Nessa mesma hora em que eu estava admirando a beleza das cadeirinhas, entrou pela porta da cozinha uma moça lindíssima. Tinha cabelos negros, pele branca como a neve e uns lábios bem vermelhos. Nossa, era Branca de Neve. Eu já ia me apresentar para ela quando apareceu na janela uma senhora com um aspecto horrível. Ela era vendedora de maçãs. É claro que eu sabia quem era e tentei alertar a Branca de Neve quando pegou uma das maçãs das mãos da senhora. E eu tentei dizer, não come, está envenenada. Mas nem deu tempo de terminar a frase, pois a bruxa me lançou um raio que me acertou em cheio. Então eu comecei a girar, fui girando. Quando parei de girar, eu vi que eu não tinha mais mãos. E agora eu tinha patas verdes e gosmentas. Eu havia me transformado em uma sapa. Ai, como sapa, vi tudo o que aconteceu depois. A Branca de Neve, depois de morder a maçã, caiu estatelada no chão. Os 7 anões chegaram chorando, não sabiam muito bem o que fazer, decidiram colocá-la em uma caixa de vidro e levá-la até o alto de uma montanha, talvez para mantê-la assim por mais tempo. E é claro que eu fui pulando atrás para ver até o final da história, ou até mesmo para tentar descobrir como voltar para minha casa
e para minha forma física. E assim fui pulando atrás deles. De repente, escutei um barulho já quase no alto da montanha. Quem era? Oh, era ele mesmo, o príncipe encantado que vinha montado em seu cavalo. Ele desceu do cavalo e viu ali a Branca de Neve deitada, ficou com tanta pena, se inclinou para olhar um pouco mais de perto. E nessa hora, eu não ia perder a chance de ver um príncipe encantado assim de pertinho. Pulei sobre a caixa de vidro e nessa hora ninguém esperava por isso. Todos se assustaram e gritaram: "Ah! Sapo, sapo, sapo!" Deixaram a caixa de vidro cair no chão. Por sorte não quebrou. E por mais sorte ainda, o pedaço de maçã envenenada saiu da garganta da Branca de Neve e ela acordou. Todo mundo acha que foi o beijo do príncipe. Que nada. Bom, eu vi quando ela montou no cavalo com o príncipe e os dois seguiram em direção ao castelo dele, onde eles iriam se casar e serem felizes para sempre. Mas eu ali, como sapa, o que fazer? Por sorte, um dos anões, o mais inteligente, ele entendia a língua dos sapos. Ele me escutou pacientemente e disse: "Puxa, a nossa história já chegou ao fim. Nós não vamos conseguir te ajudar. Você vai ter que pular para a próxima." Bom, eu não tinha muita escolha. Então, fechei os olhos, respirei fundo. E dessa vez, eu tinha ido parar num salão de baile imenso, com muitas mulheres, todas muito bem arrumadas e todas elas querendo se casar com um único homem, que era o príncipe. Foi então que uma moça lindíssima adentrou o salão. Todos ficaram em silêncio, espantados com tamanha beleza. É espanto mesmo que eles sentiram. Nunca tinham visto uma mulher tão bonita. E olha que curioso, ela vinha usando sapatinhos de cristal. Quem será que era? Sim, eu não ia atrapalhar o encontro dos dois. Eu já estava sapa mesmo, fiquei ali no cantinho só olhando, os dois dançando e dançando. E quando o relógio deu as 12 badaladas, eu vi quando a Cinderela saiu correndo e eu fui pulando atrás dela. Fui pulando, vi quando ela quase caiu nessas escadarias e deixou cair um sapatinho. Pois é, e assim fui pulando atrás dela, fui pulando. Quando finalmente eu a alcancei, ela já não estava mais com aquelas roupas magníficas, estava com os farrapos que ela usava de gata borralheira. E então, olhei para ela e ela quase se assustou, mas como era amiga dos animais, ela me ouviu e me entendeu e disse: "Puxa, que pena, a fada madrinha já foi embora, não aparece mais nessa história. Você vai ter que pular para a próxima." Bom, ouvindo o conselho da Cinderela, não me restava outra saída senão respirar fundo. E então, dessa vez, eu tinha ido parar no meio de uma floresta. Caminhei um pouquinho e eis que dei de cara com uma torre imensa, e lá no alto uma janelinha. Eu fiquei pensando, como alguém consegue entrar numa torre que não tem porta, só janelinha e lá no alto? Pois, bem nessa hora, uma moça jogou de lá de cima da janelinha umas tranças imensas que foram até o chão. Pois é, nunca tinha visto alguém com cabelo tão comprido. E bem nesse instante, um príncipe, nossa, mais um príncipe no mesmo dia, começou a descer por aquelas tranças. Gente, era a Rapunzel. Mas não deu tempo nem de me apresentar para eles, porque a bruxa apareceu e já foi logo dizendo: "Vocês me pagam!" Então ela começou a se preparar para lançar aquele feitiço, que você sabe, o feitiço que cai no príncipe, que deixa ele cego. Eu não podia deixar isso acontecer. Quando ela lançou o raio, eu pulei na frente e fui atingida. Então fui rodando, e quando parei de rodar,
Eu tinha voltado a ser humana. E então ouvi a Rapunzel e o príncipe gritarem: corre! Então eu fui correndo, corri muito. E quando parecia não ter mais perigo, parei para descansar. Sentei numa pedra. Tava ali, só pensando num jeito de voltar para casa, quando de repente passa por mim uma garotinha. Linda. Ela usava uma capa vermelha e trazia com ela uma cesta. Uma cesta cheia de guloseimas. Dava para saber pelo cheiro que vinha da cesta. Claro que era ela, não é? A Chapeuzinho Vermelho. Me apresentei para ela, ficamos amigas. E como eu sabia muito bem o que estava à espera dela, me ofereci para ir na frente. A essa altura eu já estava muito corajosa. E ela aceitou. Me emprestou a capa vermelha, a cestinha, e eu fui até a casa da vovó. Quando cheguei lá, bati na porta. E escutei de lá de dentro uma voz vindo assim: pode entrar. A porta está destrancada. É só levantar a tranca. É claro que eu sabia de quem era essa voz, não é mesmo? Era o lobo querendo me enganar. Mas eu era esperta. Abri a porta e fui entrando. Mas antes de ir até o quarto da vovó, pois sabia muito bem que o lobo estaria à minha espera, lá deitadão na cama, passei pela cozinha, peguei um saquinho de pimenta, escondi e cheguei lá no quarto. O lobo, disfarçado de vovó, quando me viu, desconfiou. Nossa, minha netinha, você tá diferente, hein? Não, vovó, que isso? É porque faz tempo que a gente não se vê. Ixi, o lobo tava desconfiado, então achei melhor entrar logo naquela conversa. Nossa, vovó, mas que olhos grandes você tem, hein? Ah, é? Pra te enxergar melhor. E eu tô vendo você assim, um pouco diferente. Ai, nossa, vovó, mas e essas orelhas tão grandes? São pra te escutar melhor, minha netinha. Nossa, vovó, e esse nariz enorme, hein? Ah, esse nariz é pra te cheirar melhor. E ficaram maiores ainda depois da Covid. Sabe como é? Ai, mas o lobo me olhava com cada vez mais desconfiança, então resolvi encurtar a conversa. Nossa, vovó, mas e essa boca enorme, hein? E esses dentões? Ai, o lobo pulou em minha direção. São pra te comer! Eu aproveitei a boca do lobo aberta e tasquei pimenta! O lobo saiu correndo, porta fora, gritando pela floresta. Ai! Pimenta! Nisso, passava um caçador por ali que foi correndo atrás do lobo. Ouvi falar que estão até hoje um correndo atrás do outro. Se um conseguiu alcançar o outro, não sei, mas que estão correndo, estão. Logo depois, escutei uns pedidos de socorro bem baixinhos vindo de dentro do guarda-roupa. Era a vovó, que estava trancada lá dentro, tremendo de medo dos pés à cabeça. Ela se acalmou, preparou um lanchinho. A Chapeuzinho chegou. Nós lanchamos e resolvemos brincar lá na floresta. A Chapeuzinho encostou em mim, gritou: tá com você! E saiu correndo. Ah, gente, eu não queria mais voltar pra casa. Imagina, brincar de pega-pega com a Chapeuzinho Vermelho. Fui correndo atrás dela, fui correndo. Só que não vi um buraco bem na minha frente. Acabei caindo pelo buraco. Fui cair. Quando terminei de cair, só deu tempo de ver na minha frente 3 letrinhas. Um F, um I e um M. E não é que eu estava de volta à minha casa? Puxa, foi uma aventura e tanto.